Vamos lá, combatentes, vamos a mais uma aula não, mais um vídeo sobre a história do combate. Vamos falar agora sobre os meus alunos mais antigos, os meus alunos mais graduados, vou começar a colocar eles nessa história também. Hoje eu vou falar do mestre Richard Clark. Ele entrou em 1999, quando ele estava na Marinha do Brasil, eu dando aula lá, e ele já tinha praticado um pouco de jiu-jitsu, um pouco de aikido, aparentemente só isso. É um cara bem conhecido lá na escola, né? O apelido dele era Mega, por várias razões. Todo mundo conhecia ele. E aí, o que acontece? O exame do Wellington foi lá, né? O aluno foi o primeiro exame de marrom, primeiro a pegar marrom, depois o primeiro a pegar preto, com muita honra. E foi o exame que ele se graduou. Ele tinha tentado antes, como eu contei em outro vídeo. E aí o que acontece? O cara que viu, foi botando arma lá nele, viu que ele desarmava, ficou bem impressionado. Já fazia combate há pouco tempo, porque estava lá na escola naval. E eu senti que foi ali que foi o momento que ele falou, cara, esse troço é sério. E começou a ver a seriedade do combate. Não só, né? Aí teve um determinado momento que ele decidiu sair para se dedicar ao combate. E o que quando eu falo em dedicar, não é pouco não. Porque o que acontece? Ele estava sempre embarcado. Quando ele, na época da Marinha, quando ele naqueles últimos 2 anos, antes dele sair, ele não parou de treinar, apesar de estar embarcado. Qualquer pausa, qualquer coisa, ele saía de Teresópolis, saía de casa umas 4 horas da manhã, pegava ônibus rodoviário, chegava às 6 e pouco no Rio de Janeiro, para ir para o recreio, para fazer aula comigo. Então eu falei, cara, esse cara tem dedicação, tem foco. É um grande diferencial. Na época que ele estava na Vermelha, lá tinha outros caras muito dedicados, tinha o Velasco, tinha o André Trípoli, que era da Marinha também, treinavam junto com ele também. Eu levava minha filha para treinar, que ela tinha acho que uns 9 anos, se eu não me engano. O irmão mais novo da minha esposa também, para treinar. E foram aparecendo outras pessoas, como o professor Carlos Eduardo Schmidt, ele apareceu mais para o Cali, e vários outros que continuam treinando até hoje. Bom, o Clark foi evoluindo, ele estava sempre comigo até um ponto que eu percebi que ele era um dos caras que fazia 2 cursos, às vezes, repetia o curso. Falei, Clark, vai ser a 3ª vez que você faz o 17 cortes. Agora que você é instrutor, eu vou fazer isso diferente, tá? Eu só quero que você dê esse curso. Esse curso vai ser um presente meu para você. E aí ele pegou o curso, aperfeiçoou os conhecimentos de medicina do aluno dele, que é o Haroldo, e o negócio foi melhorando. Tem esse curso, inclusive, na Universidade de Combate, quem quiser fazer. E aí a gente foi, né, combate, Cali, lado a lado, crescendo, ele testando seguidas, que é uma coisa que eu fiz um outro vídeo, outro dia, né? Eu fiz esse vídeo, agora eu estou em dúvida. Se eu não fiz, eu vou fazer. Sobre seguidas com flanco. Se machucou no Cali, com pancada no olho, continuou treinando, não desistiu. Se machucou com fissura na costela, continuou treinando, não desistiu. Na época que o combate era mais bruto, no entanto, ignorante. Não tão, né? Polichinelo, no exame dele, deu uma falha na filmagem do professor Paulo Marcondes, eu não queria deixar que ele esfriasse, ficou ele e o Vitor Matoso, preto, 15 minutos fazendo polichinelo até ele ajeitar a câmera, sem parar. Depois ele foi fazer luta com um cara que era faixa preta de Muay Thai e full contact, é muito maior do que ele, e ganhou. Entendeu? Muito maior. E daí, isso no exame vermelho, tá? Tudo assim, né? Ele foi evoluindo. Quando ele foi para preta, 2º grau de Cali, ele já tinha treinado com faca real comigo, né? Claro, você não vai para um exame desse. O exame dele do 1º grau para o 2º foi só uma coisa: lutar comigo. Se só de lutar, né, lutar de verdade, ele ia lutar para só quando alguém sangrar, né? Claro que, veja bem, a gente tem controle, a gente tem amizade, a gente tem até amor um pelo outro, né? Tantos anos juntos. Ele é mais ou menos o meu filho, assim, dentro da estrutura do combate. Filho, Matoso seria sobrinho, o Wellington seria sobrinho, o Alberto seria meu irmão de armas, que a gente tem praticamente a mesma idade. Eu vou falando sobre cada um deles. E aí
que eu falei? A gente estava lutando, sala fechada, academia by Fit, todo mundo olhando lá de fora. Até uma hora ali que eu parei, eu não sei se ele cansou, se distraiu em algum momento, entrou a mão dele, mão viva, deu um toquezinho aqui, sangrou. Aliás, ele também não treina, ele também quase teve tendão perfurado, quer dizer, o cara continua treinando, o cara é homem mesmo, homem de guerra, nasceu para aquilo, ponto. Por isso que ele é mestre, por isso que ele é esse grau de Kali, esse grau de combate. Todo mundo que faz Kali, se não fizer treino com faca real, depois que você passa de duro mesmo, eu questiono se ele realmente entende Kali. Tá? Isso é uma questão minha, uma questão do Greg. Combate, se o cara não sai na porrada como nós estamos mesmo, como a gente faz, os Dog Brothers faz, eu vou botar Dog Brothers no YouTube para ver, eu questiono o cara. É como se o cara fizesse boxe, soubesse todos os movimentos, mas nunca tivesse subido no ringue. Então, né, ele pode saber toda a técnica, pode ser inclusive um ótimo professor, mas ele não vai tocar ele dentro dele. No combate, se o cara não passou por 15 segundos, pela ideia do combate que vai até o chão e tudo, ele também não chegou no ápice do combate. Tá? Claro para todo mundo? Ótimo. Então, Clark foi, tomou um corte, 14 minutos de luta, 14 minutos, porque eu me mexi, ele se mexia, ele mexia e tal. E a gente sabe da consequência, então a gente joga com decência, não é sandália de borracha, plá, né? Cara, quando a gente saiu, todo mundo que estava olhando estava suando frio. Cara, que isso, cara? Mas, aí a pessoa, não, estavam nervosos por causa da situação. Olha que coisa, cara, e legal, né? Você vê que o efeito nas pessoas, a gente estava tranquilo, por quê? Que eu confio no Clark, ele confia em mim. Então a gente não quer matar o outro, só cortar. Essa foi a ideia. Então olha só, o Clark viajou comigo para Brasília. Aliás, eu viajei com ele, porque o convite já veio do Alberto Guerra, de Brasília, Alberto Daniel Guerra, veio para o Clark, eu viajei com ele para Brasília, viajamos junto para São Paulo várias vezes, Curitiba, não sei o que. Em São Paulo teve uma situação curiosa. Um aluno nosso deixou a gente num shopping errado, que não tinha conexão com o metrô nem com nada. E a gente estava cheio de bolsa, porque as bolsas tinham bastão, equipamento, uma bolsa pesada, bolsa de lona, mochila. Depois que a gente andou 5 quilômetros e pouco, tinha um shopping para o outro, tá? Sério, 5 quilômetros, qualquer coisa com essa carga. Ele falou, mestre, lembra do negócio do rim? Pois é, ainda estou com um duplo J dentro de mim. Eu falei, o quê? Ele tinha tido problema de cálculo renal, se irritou muitas vezes na marinha, você se irrita, tem problema de cálculo. Isso é uma coisa geral. Ódio, esse tipo de coisa tem ligação com o rim. Saiu da marinha, que ele estava irritado lá, chateado, acabou o problema, nunca mais teve, olha só. Que nem eu, minha ex-esposa, também eu tinha problema de cálculo, fui hospitalizado 2 vezes, mas eu fiquei 3 dias. E... Bom, depois não vou ficar falando sobre ex-esposa, porque não tem nada a ver. Enfim, e aí, quer dizer, o cara andou 5 quilômetros carregando um monte de peso, talvez tenha carregado mais do que o meu para me poupar. E ele é um cara que me respeita pra caramba, é um dos poucos caras assim que eu ponho a mão no fogo mesmo. Ele, o Wellington, o Alberto, são os caras que eu ponho a mão no fogo. Eles estão ali pelo combate, por essa guerra, por isso tudo que a gente trava todos os dias. Então, ele, na verdade, ele é meio que um arauto. Vai para os Estados Unidos dar aula, vai pesquisar não sei aonde, vai para Curitiba dar aula, foi para o Maranhão dar aula, Rio Grande do Norte dar aula, um monte de lugar. Então, eu costumo mandar. Por quê? Eu acho viajar chato, mesmo. E ele é um cara muito bom, ele me representa com a melhor qualidade possível. Não preciso estar lá. Então, o Clark vai lá, dá o curso, acabou a questão. Nossa amizade vai muito além, né? Eu tenho acesso às mensagens dele de Facebook, ele tem a minha, então a gente tem uma intimidade muito boa para esse tipo para qualquer coisa no combate, confiança total. Isso é uma coisa que não tem preço. Amizade, fidelidade, confiança, você não consegue às vezes da sua melhor esposa. Às vezes ela está olhando para o lado lá e tal, né? Olhou, fez um comentário com a amiga, o Clark não, fidelidade máxima. Ok, pessoal, já falei um pouquinho do Richard Clark, tem muito mais história para contar. Algumas que eu contei antes também são dele, se você ver as outras histórias. Obrigado.